Oi, gente, então vamos aí para a nossa última aula de matéria, né, sobre equilíbrio químico, tá bom? Que é a parte de equilíbrios iônicos em soluções aquosas. Talvez essa matéria seja mais próxima para vocês, porque a gente vai chegar na parte de pH, que é uma coisa muito importante da nossa vida, né, que está aí no dia a dia de todo mundo, talvez vocês não saibam, mas está aí no dia a dia de todo mundo, tá? Então vamos lá. Então, a gente vai falar primeiro do equilíbrio de soluções de eletrólitos. Lembrando que eletrólitos é qualquer espécie que tenha carga, né? Quando dissolvido em água, tenha carga. Então, a gente começa aí com a constante de ionização, que a gente chama de Ka, tá? Constante, K é sempre uma constante, né? E agora o A é de ionização, na verdade, essa é a constante ácida. Por exemplo, nós temos aqui o ácido perclórico. Ele dissolvido em água forma H+, mais o Cl4-. O Kc, ou seja, o coeficiente de equilíbrio, é 10 a décima. Do ácido cianídrico, é 4,9 vezes 10 a menos 10. Tá? Então, olha a diferença. Aqui a gente tem a mais 10 e aqui a gente tem a menos 10. Vamos analisar primeiro a mais 10. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a concentração, quando isso aqui é muito grande, né? Quando isso aqui ó, é muito grande, quer dizer, o Kc, né, é muito grande, a constante de equilíbrio, quer dizer que no equilíbrio nós temos mais produtos do que reagentes. Ou seja, o numerador é da ordem de 10 a décima. Ou seja, tem uma alta tendência de ter H+. Lembrando que H+, define a acidez. Um dia eu vou aprender a mexer nisso aqui melhor, gente. A escrever isso aqui, tá? Então, H+ define a acidez. Lembra lá do ácido de Brochet-Lowry, né? Na verdade, do ácido de Arrhenius, né? Qualquer composto que libera H+ é um ácido. Agora, o inverso, né? Quando a gente tem um Kc muito pequeno, quer dizer que o numerador, né? Ele é muito maior do que o denominador. Ou seja, nós temos pouco H+. Pouco H+. Ou seja, o ácido perclórico, ele é muito mais alto, muito mais ácido do que o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é menos ácido. Por quê? Porque o ácido perclórico tem mais H+ no meio. E o ácido cianídrico tem menos H+ no meio. Né? Então, quanto maior for o valor da constante de ionização de um ácido, maior será a força, né, desse ácido. Certo? Então, eu coloquei uma tabelinha para vocês verem, né? Uma boa parte dos ácidos, né? Então, a gente vai aqui, ó, ácido cianídrico, sulfídrico, carbônico, ácido acético, o ácido fluorídrico, que é um dos mais perigosos do mundo, né? Ele é feito para... Ele é usado, na verdade, até para sintetizar os superácidos. Ácido nítrico, fosfórico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido perclórico. Tem outros ácidos, mas eu achei interessante colocar esses aí. Então veja, quanto maior a constante de equilíbrio, o Kc, mais forte é esse ácido, tá? Ou seja, maior é o seu Ka, tá? A gente vai falar agora de Ka. Para ácidos, a gente fala em Ka, constante de acidez. Tá? Então, olha aí, gente. Se tem um Ka de ácido, tem que ter um Kb também, que é para bases. Né? Então, coloquei um exemplo aqui do hidróxido de amônio, que ele se dissolve, né, se ioniza, formando amônia e o íon a hidroxila, que é o OH, que representa as bases, né, as barras de Arrhenius. Então, todo composto que libera o OH- em água é uma base. Tá? Então, o Kb é a mesma coisa do K, só que agora para bases. Né? Porém, alguns ácidos, gente, né, eles têm mais de uma ionização. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, tá vendo que ele tem 2 hidrogênios? Então, a primeira etapa, ele vai perder esse hidrogênio, formando o HSO4-. Depois, ele vai perder o segundo hidrogênio, né, formando o SO4.
Então, ele vai ter aí duas constantes de equilíbrio, ou seja, duas constantes de ionização, e cada uma vai ter um valor diferente. E isso é experimental, tá? Olha que eu coloquei. Então, a primeira ionização do ácido sulfúrico, nós temos lá, ó, 10 a quinta, mas já a segunda, nós temos 10 a menos 2. Ou seja, o ácido sulfúrico é muito mais ácido que a sua forma protonada, tá? Que é menos ácida, tá? Menos. E tem outros exemplos, né? O ácido sulfuroso, sulfídrico, carbônico e a fosfórica, essa é a terceira, tá? Eu tô falando isso, gente, porque quando você vai calcular o pH de uma reação que envolve ácido sulfúrico, você tem que considerar tanto o K1 quanto o K2, tá? Na verdade, depende. Como o K1 é muito maior que o K2, dependendo do caso, você nem usa o K2. Porém, quando não é muito longe, quando, por exemplo, aqui do ácido carbônico, menos 7, menos 11 está próximo, aí você tem que considerar os dois. Tá? Vamos lá. Agora eu vou falar da lei de diluição de Oswald, que é tudo isso é importante, isso foi desenvolvido para chegar finalmente no pH. Né? Como que é a diluição de Oswald? Ele relacionou a constante de ionização com o grau de ionização, né? E isso tudo em concentração mol por litro. Então vamos aos poucos. Então a gente tem aqui uma reação genérica, um ácido qualquer, formando H+, e A-. Ácido, tá? H+ é sempre o ácido. Né? O grau de ionização, gente, é a quantidade ionizada dividido pela quantidade dissolvida. Então isso aqui dividido por isso. Né? Então a gente colocou aí a quantidade em mols ionizada, tá? Dividido pelo volume. De tudo isso dividido pela quantidade em mols dissolvida, ou seja, esse carinha aqui. Ou seja, o total, né? Dividido pelo volume. Como em cima e embaixo está dividido pelo volume, a gente corta e corta. Então vai ficar H+, que é a concentração de H+, né? Dividido pela molaridade, que é a quantidade dissolvida desse carinha aqui. Ok? A gente pode rearranjar essa fórmula aqui isolando o H+, que vai ficar assim. Então, a concentração de H+, é igual ao grau de ionização dividido pela molaridade. Tá? Molaridade eu acho que vocês aprenderam lá no primeiro ano ou no segundo ano do ensino médio. Tá? Então, ó, de início, nós temos aí. Isso aqui é uma formulinha, uma tabelinha de equilíbrio comum. Então, uma equação genérica, temos o H formando H+, e A-, né? Inicialmente, nós temos uma molaridade de H+. 1 mol, 2 mols, 3 mols, quantos você quiser, tá? Esse mol vai reagir, né? Essa reação vai ser a molaridade dele vezes o grau de ionização, ou seja, quanto disso aqui vai virar H+. Lembra que nem tudo vira H+, porque é uma reação de equilíbrio, né? Olha a seta de equilíbrio aqui, ó. Tá? Depois vai formar, o que vai formar? Vai formar H+, e A-. De que jeito? Ora, o grau de ionização vezes a molaridade, grau de ionização vezes a molaridade. Então, no equilíbrio, nós vamos ter a molaridade inicial, né? 1 mol, 2 mols, 3 mols, quantos você quiser pôr, menos, né? 1 Vênus alfa. Por quê? Esse 1 representa 100% do que você colocou. Né? 1 representa 100%. Menos alfa. Esse alfa é quanto ionizou, é o grau de ionização, né? Ó, grau de ionização alfa. Tá? Então vai ter o volume que você pegou no início, menos quanto ionizou. Tá? Mais, no equilíbrio, a ionização vezes a molaridade de H+, a ionização é a molaridade de A-. Pronto. Agora é só você fazer essa parte aqui, ó, de equilíbrio, que é o que nos interessa, é só você fazer a constante de equilíbrio, que vocês já sabem. Só que aqui no caso a gente chama de constante de acidez, que a gente está trabalhando com ácidos. Qual que é? Produto dos produtos sobre produto dos reagentes. O que seria, ó, H+,
vezes A-, concentração de H+, vezes concentração de A-, sobre concentração de HA. Produto dos produtos vezes o produto dos reagentes. Tá? Só que a gente sabe que H+ é isso aqui. E A- é isso aqui. Então a gente só substitui esse e esse. E o HA é isso aqui, né? Essa parte aqui de baixo, tá, gente? Ficou tudo rabiscado, mas essa parte aqui de baixo. Então você só substitui. Pronto. Agora veja, tá multiplicando por modalidade em cima e embaixo, a gente corta. Então vai ficar alfa vezes alfa ao quadrado. Essa modalidade aqui se mantém. E embaixo ficou só 1 menos alfa. Então essa aqui é a lei de diluição de Ostwald. E ela pode ser tanto para ácidos, né, monoácidos. O que é monoácido? O ácido que só tem um hidrogênio. Ou monobases. O que é uma monobase? É uma base que só tem um OH-. Tá? Então essa aqui é a lei de diluição de Ostwald. Tá? Claro que vocês não precisam fazer essa dedução incrível, né? Vocês já podem partir daqui, que é a parte que vocês já sabem fazer. Ok? Eu só ensinei ela a fazer porque pra vocês verem de onde que ela vem. Ok, então a gente tem uma leizinha aí, né? Para grau de ionização menor que 5%, ou seja, 0,5, por que 0,5, Luan? Porque, ó, lembra lá que é sempre relacionado a 100%. Isso aqui você tem que lembrar lá da matemática, tá? Então, o denominador, ele é muito próximo a 1, para um alfa a menos 5, né? Veja. Isso aqui vai ser muito próximo de 0,5. Então, o denominador será muito próximo de 1, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o grau de ionização, quer dizer que a gente pode ignorar isso aqui, tá? 0, a gente ignora, porque não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser dividido por 1 mesmo, tá? Isso aqui, ó, veja, 1 menos 0,005 vai dar 0,99995. É quase 1, é a mesma coisa aqui, na verdade, né? Então, qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, a gente só considera a parte de cima. Que é o que está aqui. É essa equação aqui, ó. Tá? A gente cai nela, que é bem mais simples de trabalhar. Então, quanto maior, gente, o grau de ionização, maior será a constante de acidez, né? Mas quando maior a molaridade, ou seja, quanto mais diluída vai estar aquela solução, menor vai ser a sua constante de acidez. Tudo isso em temperatura fixa, tá? Bom, aí a gente chega no efeito do íon comum, que é uma extensão lá da lei de Chatelier, que a gente viu no vídeo anterior. Então, veja, temos aí uma reação genérica com uma constante de acidez relativamente baixa, 10 a menos 2, tá? Porém, veja o seguinte, nós temos aí HA 1 mol, né? Não está em equilíbrio aqui ainda, ok? A gente tá tudo nos reagentes, igual eu coloquei aqui, ó, 0, 0, que a gente não tem nada de H+, nada de A- ainda, não reagiu, tá? Então, não está no equilíbrio químico. Aí depois, você espera um tempo, essa reação vai atingir o equilíbrio químico. Aí formou, né, 0,2 de H+, 0,2 de A-. Agora sim, essa reação tem equilíbrio, tá? Porque a constante aqui na literatura, ok? Agora, gente, vamos supor que a gente vai perturbar o equilíbrio. Por quê? Porque essa relação aqui, ó, ela vai ter outro valor, porque a gente vai aumentar a concentração de H+, né? Então, vejam, nós temos aí 0,08, que é exatamente igual a esse aqui, porque estava no equilíbrio. Nós temos 0,02, que é o mesmo desse aqui no equilíbrio, porém, a gente adicionou NaA. Eu falei ácido, gente, mas na verdade isso aí é um sal, tá? Na mais menos. Okay? É feito do íon comum entre o NaA e o HA. O íon comum é o A-. Temos A- no HA e temos A- no Na. Tá? Isso aqui é um sal genérico, tá? Então, a gente vai somar com esse aqui, ó. Tá bom? Com essa concentração que a gente já tinha. Então, o equilíbrio ele vai ser deslocado. Vai ser deslocado. Porém, matematicamente, o que nos interessa?
vai ter uma relação aqui, ó, vai aumentar, não é mais 0,2, agora é 0,055, e essa reação vai se deslocar, ou seja, ela não vai estar mais no equilíbrio, porque ela foi para 1,4 vezes 10 a menos 1. Tá? Então, olha aqui, outro exemplo. Então, o equilíbrio antes, né, nós tínhamos 0,2 mol por litro de H+. Depois que a gente adicionou o sal, né, com íon comum, a concentração de H+ diminuiu. Ou seja, diminuiu a acidez, né? Porque diminuiu a concentração de H+. Ou seja, diminuiu a acidez. O que isso quer dizer? Quer dizer que, veja, ó, nós temos aqui o grau de ionização, H+ pela molaridade, né? Então, 0,2 sobre 1 dá 0,2, que isso é igual a 20%. Porém, agora, quando a gente adicionou isso, a concentração de H+ diminuiu. Vai ser 0,1 sobre 1. Não é mais 2, agora é 1. 0,1 sobre 1 é 0,1. Vezes 100 dá 10%. Então, grau de ionização e concentração de H+ diminuem. Então, por isso que quando você adiciona um sal, né, num ácido, ele deixa de ser tão ácido. Tá? Um sal básico, no caso, né? Ok? Então, veja, a adição de um íon comum diminui o grau de ionização de um ácido ou base em solução. Tá? Esse é o efeito do íon comum. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Nós temos o ácido acetil salicílico, que ele se forma um ânion qualquer, muito grande, ácido acetil, né? Então, por isso que o ácido acetil salicílico, gente, é a aspirina, que a gente toma para dor de cabeça. Olha a constante de acidez dela, né? É baixinha, -4, então ela não faz tão mal. Né? Porque tem esse grupo acetil, então não deixa ser tão ácido. Porque quando ela foi inventada, era só ácido salicílico. Então as pessoas tomavam para enxaqueca, só que quem tinha aquela doença no estômago que se chama gastrite, lembrei, demorei, mas lembrei. Por exemplo, quem tinha gastrite e tomava esse remédio sofria de muita dor, porque aumentava a acidez do estômago. Tem que se lembrar disso, né? O que acontece? Gastrite, que toma ácido acetil salicílico, uma aspirina, ele vai se dissolver nesse ânion, nesse H+, e esse ânion aqui, ele não consegue atravessar a membrana do estômago. Ou seja, não vai adiantar de nada, você não vai conseguir entrar na sua corrente sanguínea, então não vai adiantar de nada esse remédio que você tomou. Tá? Aí sim a gente chega em pH e pOH, finalmente. Todo mundo já ouviu falar de pH, mas quase ninguém escuta falar de pOH. Só que para o pH existir, pOH existe também, tá? Eles são irmãos, um só existe por causa do outro. A gente vai ver agora, tá? Claro que é só uma representação. Então veja, primeiro a gente tem que falar um pouquinho da água. Qual que é a concentração da água? Alguém já se perguntou isso? Bom, concentração é número de mol sobre volume, tá? Isso aí vocês já aprenderam lá no primeiro ano, eu acho. Ou no segundo, talvez, né? Número de mols é massa pela massa molar, né? Ou seja, isso aqui, ó, massa sobre a massa molar. Isso aqui é igual ao E, tá? A gente só abriu essa equação, tá? Presta atenção nessa aritmética aqui. Vezes o volume. Bom, vamos supor que eu peguei 1 grama de água. Qual que é a massa molar da água? Aí você olha lá na tabela. O oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. A água tem 1 oxigênio e 2 hidrogênios. 16 mais 2, 18. Então, 18 gramas por mol. E o volume? 1 litro. Tá bom? Você faz esta continha aí e você chega que a concentração da água é 55,56 mols por litro. Essa é a concentração da água. Tá? Bom, então, agora aqui eu tenho uma espécie qualquer, uma substância qualquer, reagindo com água, aí vai dar os produtos. Por que eu estou falando isso? Porque a água ela é o principal solvente na química, na natureza, em tudo, tá? Existem outros, só que a gente sempre trabalha, e principalmente nessa parte de pH e pOH, a água vai ser muito importante, tá? Porque a gente vai tentar fazer agora, de acordo com essa relação aqui, né, que essa variação de 0,9, que tem de 55,56 para menos 0,5, se você tirar, né, o pH, né, concentração, você tira esse pH aqui, é quase desprezível, é praticamente desprezível.
Não entendeu o que eu quis dizer? Vou te mostrar. Veja. Se chama produto iônico da água. Então, nós temos aí, né, a diluição da água, formando aí produto, né, produtos sobre produtos dos reagentes. Ok? Só que, gente, nós temos ali que a gente pode fazer uma relação. A gente manda essa concentração de água para cá, né? Tá dividindo, passa multiplicando. E você tem essa relação aqui, certo? Porém, essa relação aqui a gente chama de KW. Por que KW? Porque essa variação de concentração da água que vai ter aqui embaixo, ela é muito pequena, muito desprezível. Então, a gente nem leva em consideração. Então, você vai ter a representação como KW é igual a H mais vezes o H menos. Tá? Então, essa aqui é a expressão do produto iônico da água. E ela é muito importante para a gente chegar na matéria de pH. Tá? Então, veja, quanto maior o H+, né, maior vai ser o KW. E vice-versa. Ok. Aí dela, a gente vai chegar na definição de pH. Ok? Mas antes disso, a gente vê uma coisinha, ó. Quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, a gente fala que o meio é neutro. Quando a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, a gente fala que o meio é ácido. E quando a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-, a gente fala que o meio é básico. Tá? E isso tudo depende sempre da temperatura. Então, a gente sempre trabalha com 25 graus Celsius. Ok? Por quê? Porque a soma do H+ com o OH- vai dar 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Que é isso aqui, ó. H+, mais H+, forma H3O+, que é a forma completa, de verdade, né? O H+, que a gente coloca é só uma forma reduzida. A forma certa, correta, é essa aqui, H3O+. Tá? O produto iônico disso aqui vai ser esse. Tá? Caso caia alguma prova que vocês vão fazer e vocês virem H3O+, é a mesma coisa que H+, tá? Não precisam se assustar. Então, gente, aí a gente faz que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 14. Então, coloquei alguns exemplos, né? Então, por exemplo, da água pura, 1 vezes 10 a menos 7. Ou seja, a água é neutra, porque a concentração de H+ e a concentração de OH- é igual. Agora, o vinagre. O vinagre, a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-. Logo, o vinagre é ácido. E o limpador, né? Com base de amônia. A concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Então, o limpador, né? E quase todos os produtos de limpeza são básicos. Né? Aí, aqui eu coloquei uma coisinha que vocês têm que lembrar lá da matemática. Então, log de x igual a y é igual, log na base 10, né? Na base 10. É igual 10 elevado a y igual a x. Né? É uma relação matemática lá de log. Coloquei para vocês relembrarem. Então, gente, agora a gente calcula, finalmente, pH e pOH. O que é pH? É o potencial hidrogeniônico. E o pOH é o potencial hidroxil-iônico, tá? Por causa do hidrogênio e por causa da hidroxila. Tá? Como que a gente calcula? pH é igual menos log de H+. Essa é uma das equações mais importantes da química. E tem o pOH, que é menos log de OH-. Tá? É uma das equações mais importantes da química. Então, a gente vê, né, que concentração de H+ vezes concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 14, né? Se a gente fizer menos log disso aí, ou menos log de H+, mais menos log de OH-, né? Vai dar mais log de OH-, a gente vai chegar em menos 14. Tá? Só que como é menos com menos, vai dar mais. Então aqui, ó, menos, aí, mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então a gente chega em 14. pH mais pOH é igual a 14. Isso aqui também é uma das relações mais importantes da química. Tá? E daí vem a escala de pH. Então, lembra quando eu falei, ó, quando uma coisa é 7, quer dizer que está no meio da escala. Ou seja, uma coisa que tem pH 7, a gente chama de neutra. Uma coisa que tem pH menor que 7 é ácida, e o pH maior que 7 é básica. Tá? Bom, aí vem os indicadores de pH. Então, por exemplo, quem vai em piscina, as pessoas só podem entrar na piscina quando a água está próxima do pH 7.
que é o pH neutro, né? É muito usado isso. Shampoo também tem um pH bem estabelecido, tá? Então veja, ó, nós temos aí os indicadores, que eles falam pra gente qual que é o pH de uma substância, né? Como? Pela cor. Então, existem cores, né? Vários tipos de indicadores de pH, e pela cor a gente tenta achar qual que é o pH daquela substância, tá? Então, olha aí, nós temos vários, né? Iodato de metilo, vários. E cada um, ele vê uma faixa específica do pH. O que nós mais usamos normalmente, né, é a fenolftalina, o azul de bromotimol, o vermelho de metila e aqui, o laranjado de metila, tá? Aí temos aqui também o azul de timol. Esses são os mais usados, tá? Porque pela cor, a gente adiciona lá, por exemplo, se eu colocasse na piscina um pouquinho, pegasse um pouquinho de água na piscina, colocasse o indicador, ele daria uma cor específica, né? E pela cor a gente vê, se deu azul, a gente fala, ó, esse azul deu ali no pH 9. Se deu amarelo, ó, o amarelo tá ali no pH 8. E assim sucessivamente, tá? Então os indicadores de pH são muito importantes na química. Ok, gente? Vou fazer esse exercício com vocês. Então veja, um suco de limão apresenta concentração de H+, de 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Qual é o seu pH? Ali deu um dado aqui pra gente, né? Log de 5 é igual a 0,7. Então a gente tem que lembrar, né? Que pH, vou tentar escrever de bonitinho, tá? Com menos log da concentração de H+, tá? Não sei escrever muito bem isso aqui, mas vou tentar. Bom, a gente pode dividir isso aqui no meio, né? Vai ser menos log de 5 mais menos log de 10 a menos 3, tá? Bom, log de 5 a gente já viu que é 0,7. Né? Menos com menos vai dar. Aí nós temos que log de 10 a menos 3. Bom, aí você tem que lembrar que log na base 10, né, de A igual a B é igual, né, 10 elevado a B, que é igual a A. Então, isso aqui, né, vou fazer aqui do lado, ó. Isso aqui é log de 10 vai dar 10 elevado a B é igual o A, né, que é aqui, que é 10 a menos 3. Certo? Bom, para essa igualdade aqui ser verdadeira, quanto tem que ser o B? O B tem que ser igual a menos 3, né? Muito bem. Aí você tem que fazer, ó, menos isso aqui, então isso aqui deu menos 3. Menos 3. Então, pH é igual a 2,3, que é um pH ácido, tá bom? Então, gente, o limão, ele tem pH ácido e não básico, igual tinha umas fake news aí que estavam falando. O limão é ácido, tá? pH 2,3. Determina o pH de uma solução 0,001 mol por litro de HCl. Ora, propriedade dos log, vocês lembram? Como temos 3 zeros aqui, ó, né, o log menos log, né, de 0,001 é igual a
3. Lembra da propriedade dos logs. Isso aqui nem precisou fazer conta. Então, o ácido clorídrico tem pH, obviamente, ácido. Por fim, nós temos aí o pH de 2,3, né, para o suco de limão, e o pH de 4,3 para o suco de laranja. Aí fala, determina a relação de concentração do suco de limão, concentração do suco de laranja. Fácil, você vai fazer pH igual menos log, né, tem um O aqui, da concentração de H+. Então, você só precisa, você tem o pH e quer achar H+, é só mandar o log para o outro lado. Então, a concentração de H+, é igual, como que é o inverso do log? Vai ser 10 elevado a menos pH. Né? Muito bem, ele quer essa relação aqui, ó. Então, a gente vai ter aí que é 10. Qual que é o pH do limão? 2,3. 10 elevado a menos 2,3 dividido por 10 elevado a... Aí ele quer o pH da laranja, que é 4,3. Menos 4,3. Tá bom, gente? Isso aqui vai dar... deixa eu fazer a conta aqui. Mas acho que nem precisa, porque vai ser... Isso aqui é uma divisão, então vai ser esse menos esse. Vai dar 2,3. 10 elevado a 2 vai dar... menos 2, né? Vai dar 100. Ok? Então, a gente chega aí nessa relação, essa relação que queria. Na verdade, aqui já estava certo, tá? Então, nem precisava fazer essa parte, mas é isso aí que dá. Tá bom, gente? Então, essa parte aqui foi pura matemática, tá? Essa parte de log, eu fiz uma pequena lembrança aqui, né, da propriedade, mas acho que vocês já aprenderam em matemática isso, não é nada muito difícil. Essa aqui também, né, a propriedade do log. Então, é isso. Qualquer dúvida, eu vou mandar mais alguns vídeos para vocês, fazendo umas resoluções de mais alguns exercícios, tá? E o formulário com as questões. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau.